Bom, no último vídeo que está aparecendo aí no card, nesse exato momento, nós falamos sobre os tipos e diferentes tradições da ética e a maneira como o Kant vai tentar refundar a disciplina sob novas bases. E ele vai abordar isso especialmente no seu livro A Crítica da Razão Prática. E o nosso objetivo no vídeo anterior foi de preparar o terreno, então, para a gente entrar nesse livro que é A Crítica da Razão Prática, colocar os problemas. E no outro programa a gente falou bastante do Dilcinho, famoso sensualista brasileiro, mas outro grande nome do sensualismo é Alexandre Pires, o ex Só Pra Contrariar. E o Alexandre Pires cantou o seguinte: o que eu vou fazer com essa tal liberdade se estou aqui na solidão pensando em você? Você escolheu bem essa música pra mim, hein, Rodrigo, esse Pois é, trecho, hein? pois é, pois é, foi em especial. E é justamente essa pergunta que o Kant vai responder lá na Crítica da Razão Prática. O que que a gente deve fazer com a liberdade? Qual é o uso correto dela e como que a gente pode justificar esse uso, né, pela razão? Então a questão é possível estabelecer um critério universal, racional para todos dentro da ética e fugir desse mero subjetivismo? Se isso for possível, então o Kant vai poder fazer o plano dele, né, que é refundar a ética num novo paradigma, que seria esse uso da razão. E a primeira coisa colocada em questão é o conceito de bem e mal. Para o Kant, as éticas até aquele momento confundiam bem e mal com prazer e desprazer, e isso gera problemas. Seria o bem aquilo que me causa prazer, me proporciona um prazer, e o mal aquilo que me causa dor e desprazer? E qualquer professor de filosofia do ensino médio, acho que não era o caso do Kant, vai te dizer que isso gera um problema, porque se você der essa aula falando disso, a primeira pergunta que seus alunos vão te falar é: e quem gosta de apanhar? Bom, bater causa dor, mas tem algumas pessoas que obtêm prazer daquilo ali. Então a gente tem um problema aqui, porque uma ação que causa prazer para uma pessoa pode ser desprazerosa para outra, e uma ação desprazerosa para uma pessoa pode ser prazerosa para outra. Então está colocado qual que é o problema, né? Uma ética que se funda em conceitos de bem e mal vinculados ao prazer e à dor subjetivos nunca vai poder ser uma ciência com validade universal. Porque para ter validade universal não pode ser subjetivo, tem que ser objetivo, tem que ser o mesmo para todos. Ou esse é o plano. Se é possível ou não é o que a gente tem que descobrir na crítica da razão prática. E se continuar nesse jeito, nessa toada, você vai acabar replicando sempre uma ética que vai ser de alguma forma subjetivista, individualista, e aquele sonho do Kant molhado de uma ética universal, uma ética racional, assim, coletiva, que todos poderiam ir atrás, vai cair por água abaixo. Mas a gente não está falando de qualquer um aqui, né, Pedro Cortaz? A gente não está falando de um Nietzsche, de um Schopenhauer, de um Não. filósofozinho menor, né? Nós estamos falando do poderoso Manel Kant. Então ele não está de bobeira. O que ele vai fazer? Ele vai reagir ao problema das éticas subjetivas, tentando desvincular o conceito de bem e mal do conceito de prazer e desprazer. Exatamente. Então, ética, de fato, é sobre bem e mal. Ele não vai discordar disso. Só que prazer e desprazer não é sobre bem e mal. Prazer e desprazer é sobre bem-estar e mal-estar. São coisas diferentes. O bem-estar, por exemplo, é um julgamento que o Kant vai falar que é da sensibilidade humana. Então, ela diz respeito àquilo que é agradável. Então, por exemplo, um frango com quiabo é agradável e me causa um bem-estar. Já um fígado acebolado me é desagradável e me causa um mal-estar. Coisa que não acontece com o Pedro, como vocês viram aí, ele se revoltando contra essa minha fala, porque ele sente o agradável nos dois casos, impressionantemente. Exatamente. Só sou inimigo do Giló. E aí a gente falou de um exemplo culinário, mas isso pode dizer respeito a fazer exercício físico, isso pode dizer respeito a coisa sexual, como a gente já mencionou, a um certo show que você foi, isso pode dizer respeito a uma série da Netflix, a um livro, a várias coisas. Não é só uma questão de comida. Então o que o Kant está dizendo aqui? Show de bola! A sensibilidade de cada indivíduo julga de maneira diferente o que agrada e o que desagrada. Zero problema eu tenho com isso. Mas isso não é a mesma coisa quando se trata de bem e mal, e as pessoas estão misturando essas duas questões. E aí o Kant vai argumentar que bem e mal, eles são julgamentos que vão vir da razão, e por isso a base deles tem que ser universal. Se fossem julgamentos que vêm da sensibilidade, aí sim a gente poderia ter essa particularidade toda. Mas como veio da razão, eles têm que buscar essa universalidade. E como nós todos somos seres racionais, temos o mesmo aparato racional, nosso julgamento da razão, nosso julgamento racional, necessariamente vai no mesmo sentido. O que não acontece com o nosso julgamento da sensibilidade, como a gente acabou de apresentar para vocês. Então tá feita a separação, é a sensibilidade
que vai decidir o que nos causa bem-estar e mal-estar, ou seja, o que nos dá prazer e o que nos dá desprazer. Já a nossa razão vai julgar o que é bom em si mesmo e o que é mal em si mesmo, independente se a nossa sensibilidade experimenta essas coisas com agrado ou com desagrado. Então imagina que você vai lá nas Americanas, rouba um chocolatinho, sai sem ser pego, come o chocolatinho, sente aquele prazer de degustar aquele chocolate de parafina delicioso, e aí você fala, beleza, esse roubo foi bom, né? Tive um prazer nele, então foi bom, deu tudo certo. Será que está certo? Por outro lado, por exemplo, quando eu obrigo meus alunos do segundo ano a subir para a biblioteca e ficar 50 minutos lendo sem poder usar o celular, eles sentem isso como um desagradável e julgam essa ação minha como um mal. Mas será que é um mal? Você tá conseguindo fazer isso mesmo? Estou conseguindo fazer isso mesmo e está bastante impressionante. Adesão de 85% a Eita, 90%. que isso? E os outros 5% fazem o quê? Eu brigo com eles, eles ficam, às vezes dormem, às vezes me xingam, às vezes vão lá para fora, aí estão refugando. Excelente. E aí, se a gente olhar só esses dois exemplos que a gente deu, isso nos obrigaria a dizer o seguinte: roubar é bom, porque é prazeroso, e ler é ruim, porque é desprazeroso. Faz sentido isso para vocês? Não parece fazer sentido para mim. Faz sentido isso para nossa razão, né, Pedro? A nossa razão identifica isso como fazendo sentido. Ou se vocês quiserem colocar em termos pagodísticos, nosso querido Justinho retorna triunfal novamente. Então abre aspas para ele. Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar o para sempre por às vezes, uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração. Então, como a gente pode ver para ser excelente música, aqui a gente percebe que o emocional vai trazer o bem-estar imediato ali, aquele pequeno momento de prazer, como maior do que algo que é mais duradouro, correto. Então, essa inversão aí, que nos termos kantianos é confundir o bem-estar com o bem, de verdade. Então, Kant concorda nada, como o Rodrigo já antecipou no outro vídeo, Kant é inimigo do pagode. Para ele, não é assim que funciona. Não pode ser a sensibilidade que vai definir o que é bem e mal. É a razão que tem que fazer essa avaliação para a gente não cair nessa armadilha de confundir algo claramente errado, como trair, com algo bom. Só que o Kant não é didático como o não precisa copiar, né? Então, por exemplo, ele vai usar na crítica da razão prática um exemplo da cirurgia. Ele vai falar: quem em sã consciência vai dizer que a cirurgia causa ou produz um bem-estar? Tem até uma anestesia para a gente não sentir a dor da cirurgia, para a gente dormir e só acordar quando tiver terminado, tamanho o estresse e sofrimento que o nosso corpo e a nossa mente sofrem durante a cirurgia. Mas por que a gente fala que a cirurgia é boa? Porque o fim da cirurgia, o objetivo final dela é a saúde. Então, por isso que mesmo que ela cause um mal-estar, pelo juízo da sensibilidade, quando a gente analisa com a razão, você vai ver que ela é um bem. E aí que tá também o lugar da mentira, né? Famoso problema aí para a ética do Kant, né? Que as pessoas discutem bastante, mas não, esse contra-exemplo não cabe aqui, né, Rodrigo? Mas aqui a questão é, bom, a mentira, todo mundo, né, mente um pouquinho, ou pelo menos omite a verdade para não entristecer as pessoas ou não se colocar num problema e coisa e tal. Bom, ainda que a mentira seja vantajosa, útil, te cause ali um conforto temporário, ela, no ato de mentir, te transforma numa pessoa má, porque você está indo contra algo que todo mundo tem direito, que é a verdade. E se a audiência nos acompanhou até aqui, ela já concorda, né, que tem uma diferença clara entre o julgamento de sensibilidade e um julgamento de razão. Então, esse é um ponto-chave do debate kantiano, nesse primeiro momento da crítica da razão prática. E aí a ideia de todos esses filósofos que apontam para a universalidade da razão é simples. Enquanto a sensibilidade, enquanto gostos, enquanto interesses são individuais ou até coletivos, mas de grupos parciais, né, não de todos, a razão é universal. Então, se a gente usar a razão num esforço rigoroso, a gente conseguiria definir ali dentro das regras da razão um meio de orientar nossa vontade humana que é também de base universal, certo? Essa seria a diferença e esse seria o valor desse esforço. Isso aí que o Pedro falou é o que na filosofia kantiana é conhecido como a lei moral, né? Então somos seres racionais, temos razão e temos uma lei que vai de alguma maneira dirigir, determinar a nossa ação. Caso exista essa lei e que caso seja possível usar essa lei para dirigir a ação, a vontade humana, então nós vamos conseguir produzir aquilo que nós chamamos de ação moral, ou ação boa, ou ação verdadeiramente livre. Esse é o objetivo, digamos assim, o foco do Kant na crítica da razão prática.
Não é lei moral para mim, lei moral para você, lei boa para mim, não é livre para mim. É, segundo a razão, a lei moral que vale para todos os entes racionais. Então, todos nós, em todas as épocas, em todos os tempos, em todos os lugares, e se existirem anjos, também para os anjos, e se existirem ETs, também para ETs, desde que eles sejam agentes racionais, são no uso rigoroso da razão. E essa daí, então, é a magnífica Lei da Razão Pura, audiência. Ela ficou eternizada com o nome de imperativo categórico. Certamente vocês já ouviram falar disso, até quando fala de Kant, sempre aparece a questão do imperativo categórico. Então, a gente vai se familiarizar um pouco mais com o que é esse imperativo, o que é um imperativo e o que é um imperativo categórico em especial. E, Rodrigo, quando você fala puro, é porque supostamente o Kant morreu virgem, ou puro significa que existe outro imperativo que é impuro? As duas coisas. Eu acho que o Kant morreu virgem e o puro significa exatamente isso, né? Porque existe um imperativo, um tipo de imperativo que não é o imperativo, digamos assim, livre da sensibilidade. O puro aqui quer dizer sem a interferência da sensibilidade, sem a contaminação do sensível. Isso vai ser muito importante desse episódio daqui para frente, porque vai ter muita referência a isso, né? O puro como aquilo que está livre da sensibilidade, livre dessa cadeia que você falou lá no outro episódio, né? A cadeia da natureza, que tudo é mecânico, tudo acontece sob leis mecânicas determinadas, mas o ser humano consegue se desvencilhar disso. Então, o puro vem um pouco disso, de desvencilhar da sensibilidade. Sempre que meus alunos ficam chocados, Rodrigo, quando eu conto para eles aquela historinha lá de que o Kant morreu virgem, que ele todo dia passava na mesma hora no lago, aí eles ficam espantados, aí eu falo assim, olha gente, transar, milhões de pessoas ao redor do mundo transam todos os dias, agora escrever as 3 críticas e revolucionar a filosofia é para poucos. Então levem isso em consideração no caso da sua escolha pessoal, fica a seu Eu não critério. Agora, sei no que se nós diz precisamos excluir uma coisa para ter a outra, mas tudo bem, vamos partir do pressuposto que sim, né? Aliás, temos vários filósofos, né, salientes, então talvez não. Exatamente. Santo Agostinho Mas está aí para algum tão provar grande isso. quanto Kant? Algum tão grande quanto Kant? É, difícil, né? Interessante. Bom, os imperativos impuros são chamados aqui de imperativos hipotéticos, justamente como eles levam em consideração essas inclinações, esses elementos da sensibilidade, eles não são puros. Eles então vão excluir esse caráter universal da sua composição e eles vão perder esse valor de determinar a liberdade humana. E aí qualquer preceito prático você pode chamar de um imperativo hipotético, né? Então, assim, sei lá, de manhã cedo eu preciso tomar um banho gelado para poder acordar e sair de casa, eu fico bem disposto com isso. Isso é um imperativo hipotético. Então, eu, Rodrigo, instituí isso como uma boa prática para mim, funciona, talvez funcione até para outras pessoas. Só que isso não é um juízo de moral. Eu fazer ou não fazer isso não é uma questão de ser moral ou não ser moral, porque é um juízo de sensibilidade, não é um juízo de razão. Então, os juízos hipotéticos eles vão ter essa característica de eles são frutos do uso da nossa liberdade, eles iniciam eventos no mundo, só que suas ações elas não são boas em si mesmo e nem más em si mesmo. Então, não vai ter essa característica, né? E esse é o elemento importante do nome hipotético. É porque se eu acordar cedo e tomar um banho gelado, eu vou ser mais produtivo ao longo do dia. Se eu não pegar o celular nas primeiras horas do dia, eu vou ser mais concentrado ao longo do dia. Se eu dormir cedo, eu vou melhor na escola. Esse se, que é o resultado que vai vir, ele não é garantido. Então, todo o valor da ação que você está colocando ali, acordar cedo, tomar banho gelado, dormir bem, aquilo ali só tem valor quando realizar o resultado. Mas você não sabe se isso vai realizar. Você não sabe se entre a ação e o resultado vai acontecer alguma coisa. Aí a questão é essa, por isso que eles têm esse problema, porque eles são hipotéticos. Esse valor pode nunca se realizar enquanto o Kant está procurando alguma coisa que tenha valor em si. E aí não vai precisar mais desse se tal coisa vier depois. Então, no fim das contas, a crítica da razão prática está investigando se a nossa vontade ela é determinada somente por esses elementos empíricos e sensíveis e se nós temos apenas juízos imperativos hipotéticos. Ou se nós teríamos também um outro tipo de imperativo, que é o ponto aqui do imperativo categórico. Se for, como o Rodrigo mencionou, só hipotéticos, aí quem ganha são as éticas da felicidade. Elas são o único caminho para você determinar a nossa liberdade corretamente. E aí vão ficar várias éticas da felicidade concorrendo sempre, né? Você vai ter que Exato. analisar qual delas funciona melhor para você.
que é tudo que o Kant não quer, né? Não quer, ele quer uma ética É. enquanto ciência, então uma ética que seja universal e válida para todos. E aí o projeto aqui é buscar identificar se existe um princípio que, independente da experiência, independente do prazer, do desprazer, independente da sensibilidade, independente do bem-estar, do mal-estar, ele consegue produzir uma regra que, segundo a razão, vale universalmente e pode aí orientar a nossa ação. E somente nesse caso aí do que o Pedro acabou de falar, está garantido uma ética universal, está garantida a possibilidade de uma ciência da vontade, pois essa lei, nesse critério que o Pedro comentou, esse imperativo categórico, que é como vai vir a ser chamado, vai determinar o que é bom e o mal, e não mais o prazer e o desprazer, o agrado e o desagrado. E aqui a gente não fez a divisão de juízo de valor e juízo de fato, Rodrigo, mas vamos retomar a priori e a posteriori. A priori é que não precisa da experiência para ser válido, ser verdade. E aqui a gente falou já de conhecimentos a priori, conhecimentos a posteriori. Os a posteriori são aqueles que você precisa ir lá na experiência, verificar e coisa e tal. Aqui valeria para essa regra também. As regras hipotéticas, né, os imperativos hipotéticos, são a posteriori. Ele está buscando um que seja a priori. E eu troquei aqui regra, né, por imperativo, porque vem desses tipos de frases, né? Você tem frases declarativas, frases interrogativas, e as frases imperativas são essas comandos, né, regras. Faça isso, haja assim, grite, pule, essas coisas assim. E também a gente não está falando aqui, algumas pessoas confundem um pouco, né? Falam, o Kant quer fazer uma moral para todo mundo. Então quer dizer que ele vai dizer como eu devo me vestir, qual religião eu tenho que seguir, né? Que ele vai decidir sobre esses elementos muito corriqueiros do dia a dia, né? E não é esse o ponto aqui, né? O Kant não está querendo decidir qual é o melhor sabor de picolé, né? Ou se eu devo ser monogâmico ou poligâmico, ou qual é o papel da mulher na sociedade brasileira. Então ele está lidando com outra coisa. Algumas ações, ouvintes, elas são irrelevantes para a ética, né? A gente, no vocabulário de senso comum, fala de certo e errado. Mas esses dois valores não dão conta na ética, porque tem ações que você pode fazer, mas não deve fazer necessariamente faz sentido. Então, por exemplo, eu devo salvar alguém que está se engasgando? Devo. Eu sou proibido de assassinar alguém? Sou. Agora, eu devo ler? Eu devo estudar, eu devo trabalhar, eu devo chupar picolé, como o Rodrigo disse. Aí tem essa categoria que são ações permitidas. E o próprio Kant fala em outro livro ações que merecem estima e ações que merecem estímulo. Certas ações são legais, são maneiras, então você deve estimular elas. O Rodrigo está lá estimulando os alunos dele a ler. Agora, uma ação que merece estima é o quê? Qual ação, segundo a razão, orienta minha vontade de maneira que eu construa o bem. E Uhum. isso é uma Eu me ação que merece sinta estímulo, obrigado e porque impelido, né, ao bem. isso, e essa é uma ação que é moral para o Kant, né, nessa proposta de ética. Essas outras ações podem até ser maneiras, podem até ser legais. Elas merecem até estímulo. Você pode dar um tapinha nas costas da pessoa. Agora, falar, esse cara fez o bem, com O de artigo definido e B maiúsculo, aí não é o caso. Isso me lembrou aquela famosa frase do Kant, né? Duas coisas me deixam com tesão: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Eu não me recordo da frase ser com tesão, mas eu vou considerar aqui que é o eu lírico rodriguiano, né? Ué, o E episódio é vou, sobre vou passar Kant para frente. os pagodes, então eu tinha que colocar um pouco de pagode nessa linguagem do Kant, né? Você fez uma síntese do pagode, entendi. Isso, exatamente. Então, nessa frase que eu citei, né, o céu estrelado é o mundo exterior, né, o mundo externo, aquilo que ele tenta investigar através da primeira crítica, da crítica da razão pura. E a lei moral, né, a lei moral dentro de mim, é o tema da segunda crítica. Então, o Kantzinho é coerente, né? Até mesmo no frasismo dele, ele está expressando o projeto dele, que é conseguir orientar a filosofia e a razão para falar do mundo exterior, dos juízos de fato, né, Pedro? E para falar dos juízos de valor, que seria a crítica da razão prática, do bem, o que é o moral, o que é a doutrina da vontade. E aí é que reside o erro das éticas anteriores, porque elas tentaram dizer que esse critério da moral ele é externo.
E aí, sendo externo, eles apontaram coisas que produzem felicidade, a perfeição, até mesmo a vontade divina, né, que é externa ao homem, o sentimento moral, como foi o caso do Dilson, famoso sensualista brasileiro. Mas, para o Kant, isso está tudo errado, porque vai acabar decaindo nessa espécie de relativismo. Tudo isso é externo, né? Coloca a liberdade no que ele chama de heteronomia, que não é o sujeito livre que decide como pautar sua vontade, mas sim uma outra coisa externa, que vai determinar o que é o bem e o que é o mal na ação dele. E é importante fazer um destaque aqui que o Kant não está negando simplesmente essa dimensão da sensibilidade da inclinação. O caso aqui é que os animais, em geral, eles são, sim, determinados só por isso. E aí ele quer ver essa diferença do ser humano. Qual é o elemento a mais que nós temos? Ou nós vamos nos comparar aos animais, simplesmente fazer as coisas porque nós queremos comer, nós estamos no cio, nossos hormônios estão desbalanceados ou o que for. Então, esse elemento da vontade humana é que ele vai tentar distinguir do reino animal. E ser autônomo significa exatamente isso que o Pedro acabou de falar, esse destaque do reino animal, né? Então, o reino animal ele reage passivamente ao que agrada e desagrada. Então, meu cachorro já sabe que quando eu pego o chinelo e olho para ele, o que vai vir é um desagrado, então ele já sai correndo. Então é automático isso nele. Ele poderia, se ele fosse um ser humano, falar não, eu aceito o castigo, eu fiz uma merda aqui, uma cagada, então eu aceito apanhar por causa disso que eu fiz. Então, e essa dimensão de você tomar uma decisão livre do que causa bem-estar, ou mesmo quando aquele filme que a gente sugeriu, né, Pedro, O Ato de Coragem, que o Denzel Washington dá um tiro no próprio peito na cabeça para salvar o filho e dar o coração pro filho. Pô, se ele desse tiro no No próprio peito ia ser peito, loucura, né? ele Ia ia servir estragar o muito. rolê todo. Ia estragar. Pô, ia ser um plot fantástico, né? Ele esquecer que o que precisava era o coração, ele dá um tiro no peito em vez de na cabeça, e aí, inutilizar o coração, o filho morrer também. Ia ser um bom filme. Mas, enfim. Então, justamente esse elemento de independência da sensibilidade e de servir como guia puramente a razão, ou a razão de maneira a priori, que é o ponto central que o Kant está chamando a atenção. É isso que nos distingue dos animais. E é só assim que nós somos verdadeiramente livres. E eu acho que esse que é o ponto que tem que ficar bem claro. E aí o ápice desse descobrimento da lei moral aqui no texto do Kant, ele convida a gente a fazer a seguinte pergunta para nós mesmos quando a gente tentar definir se uma ação vai produzir o bem ou se ela vai ser má. Aspas do Kant. Pergunte a você mesmo quanto à ação que você propõe, se ainda poderia considerá-la como possível por sua vontade, caso ela devesse acontecer segundo uma lei da natureza, da qual você mesmo fosse parte. Se a máxima da ação não é constituída de modo a resistir ao teste, na forma de uma lei da natureza em geral, então ela é moralmente impossível. Entendi nada. O que isso significa, Rodrigo? Vamos fazer um teste, né? Eu gosto de exemplo, que o exemplo encarna melhor o que está querendo ser dito. A máxima. Consigo entender Kant enquanto eu tô gravando, não. Pois é, né? A leitura tem que ser Difícil. Tem que silenciosa. ler essa leitura silenciosa, ler 14 vezes o mesmo parágrafo, se sentir um imbecil, aí depois, na Beleza. 19ª vez, você fala, acho que eu entendi a primeira frase. Acho que foi. Então, o seguinte, galera. A máxima é uma frase que guia a sua ação. Isso é uma máxima, né? Então, a máxima, roubar é um bem. Vamos imaginar que essa é a máxima que guia a minha ação. Então, vamos avaliar ela segundo o critério do Kant e ver o que acontece. Ela, sem dúvida, é uma ação possível pela nossa liberdade. Vocês concordam? Podemos fazer isso, Todo dia podemos alguém agir segundo rouba, essa regra. Mas seria o roubo uma ação moralmente boa? É isso que o Kant quer determinar através dessa citação bizarra dele aí. Então a ideia aqui, quando ele fala de lei da natureza, é aquela base universal. Então, se a gente transformar essa ideia aí que você colocou, roubar é um bem, numa regra universal, se isso faz sentido. É essa a ideia? Então, vamos Exatamente. imaginar que todo mundo rouba. Todo contexto. Qualquer situação. Sempre. Todo mundo está sempre roubando um dos outros. É isso? Exatamente. Se for possível, se for um mundo possível e desejável, show, moral. Se não for, imoral. Seria completo caos, né? Você não poderia confiar em nada nem em ninguém, você não poderia levar ninguém na sua casa, você não poderia criar seus filhos, você não poderia ir para a faculdade, não existiria, né, estrutura pública. Mesmo existindo roubo e mentira no mundo, Rodrigo, só existe a sociedade porque quando eu pego um ônibus escrito Juiz de Fora
para ir para Juiz de Fora, eu confio que aquilo ali é verdade, mesmo sabendo que o motorista pode mentir, você pode mentir, todo mundo pode mentir. Nossa sociedade é baseada na ideia de que nós seremos honestos a ponto de não mentir, não roubar. Porque se a base da sociedade fosse a mentira e o roubo, fosse a regra da natureza, Não teria isso ia sociedade. significar que não teria nada. Seria um caos completo, seria completa barbárie. Então, a nossa razão, minha e do Pedro, acabou de avaliar dessa maneira. A pergunta é: a de vocês? Vocês concordam com isso? Vocês concordam que o ato de roubar não passou no imperativo, no teste do imperativo categórico? E então, se é verdade isso, roubar é uma ação má ou imoral. Então, esse é mais ou menos o teste. E aí é interessante, porque é muito fácil para mim pensar assim, não, eu posso mentir para o meu aluno, falar que eu já corrigi a prova dele e que eu esqueci de trazer, sendo que eu nem comecei a corrigir, mas eu espero do aluno honestidade quando ele me falar que não trouxe o trabalho, em vez de ele me dizer que a avó dele morreu pela 5ª vez esse ano. E nesse raciocínio da conveniência eu consigo pensar isso. Agora, quando eu universalizo, não, beleza, eu vou mentir para o aluno, então todo mundo vai poder mentir. Então todo mundo vai poder olhar nos fundos dos meus olhos e falar uma mentira para mim. Aí eu consigo ver. Não é assim que vai funcionar, tá tudo errado. E aí eu tenho um bom critério para determinar o que é certo ou errado, porque vale para todo mundo. O que der para fazer dentro dessa regra vale para todos, o que não der, tô fora. Inclusive, a sociedade vai ficar mais saudável, né? Se a gente conseguisse executar dessa maneira. Então, Pedro, voltando ao nosso magnífico sensualista Dilcinho, qual foi o erro que ele cometeu lá naquela música quando ele fala: se existe o sentimento, não é adultério? Ué, aí ele foi heterônomo, né? Porque quem que definiu certo e errado pro Dilcinho foi o sentimento dele, que é uma completa paixão, uma inclinação ligada a ele e a outra pessoa com quem ele cometeu esse adultério aí, certo? Exatamente. E se ele fosse um kantiano, como é que teria feito? Bom, então ele não iria olhar para a lei, ele não iria olhar para a religião dele e ele não iria olhar para o coração dele se ele está sentindo amor ou não por essa mulher aí que ele cometeu adultério. Ele teria que se perguntar: ué, eu tenho um relacionamento monogâmico, nós dois fizemos um juramento de sermos fiéis um ao outro. Eu posso trair essa pessoa com quem eu tô? Isso agora vai se tornar uma lei universal. O que isso significa? Que todos os juramentos podem ser traídos. Então, ela pode trair o juramento de ser fiel a mim. As testemunhas de casos de justiça podem trair o juramento de falar a verdade, nada além da verdade. Os médicos podem trair o seu juramento de garantir a saúde e o bem-estar dos seus pacientes. Os policiais podem trair seu juramento de servir a lei e a sociedade. Os políticos podem trair seus juramentos, os amigos podem trair seus juramentos, todo mundo pode trair seus juramentos e aí todo mundo pode fazer o que quiser com as outras pessoas, não acreditando em nenhum tipo de combinado, promessa. Se eu falei que vou comprar o seu fone e vou te pagar daqui a um mês R$ 400, você vai saber que eu não vou pagar porque eu vou trair essa combinada, essa promessa. E aí, se me prometerem que vão aumentar meu salário, eu posso sair da greve. Tudo isso não faz sentido porque todo mundo pode trair todo tipo de promessa Eu com o brinco com outro. meus alunos que eu falo, né? Se existe sentimento, não tem adultério, então eu vou fazer o meu próprio. Se existe raiva, não tem homicídio. Né? Você me deixou com raiva, eu te Boa. matei, mas aí não é homicídio, porque você me deixou com raiva, né? O fato de eu ter tido um sentimento já não aceita mais o julgamento, né, do objetivo da coisa. Daria um péssimo pagode, né? Esse Daria um verso. péssimo Se não pagode. existe raiva, Podia não ser um rock existe. pesado, talvez, quem sabe. Mas é a lógica das pessoas quando elas pensam no judiciário não matar o homicida, né? A gente às vezes analisa uns casos nas aulas de ética. Olha, esse cara foi lá e matou uma família de pessoas. Qual é a punição correta para ele? Ah, tem que matar, tem que torturar. Ok, por que tem que acontecer isso? Ah, porque ele matou, a gente é indigno, Você vê isso. A que é pessoa um tá juízo motivada pela rádio. da É. sensibilidade, né? Aí você lança aquela pergunta, mas a gente tem que ser igual ao criminoso? Essa é a punição correta, se igualar a ele? Não, mas ele matou primeiro. Mas aí você vai matar depois, não é? Aí a Uhum. família do criminoso, ela vai olhar para isso, ela vai sentir ódio também da gente. E aí, o que vai acontecer? Então, se o motivador for a raiva, igual o Rodrigo pontuou, péssimo pagode, mas fica a reflexão.
vai deixar de ser homicídio? Não. Então acho que ficou claro, né? Você quer fazer uma cagada qualquer, você vai lá, pega a máxima do imperativo categórico, testa, vê se é moral ou se não é. Se mesmo assim você quiser fazer, assume o BO, porque você já sabe que você está praticando uma imoralidade. Então, o Kant agora te dando isso, você que ouviu isso aqui, você não pode mais fugir e falar, pô, eu não sabia que era imoral. Porque o Kant te deu o critério certo, que te deu não, né? Tá na sua razão. Ele só revelou para você um critério que já está presente na sua razão. Exatamente. E fica a dica aí pro Dilcinho também, né? Não sei aí como é que tá o relacionamento do Dilcinho, não sei da Importante. senhora, ou do senhor Dilcinho, não sei da orientação dele, mas, amigo Dilcinho, aqui olhando para a câmera 1, amigo Dilcinho, não estamos mais em 1113, na Idade Média, onde os casamentos tinham que continuar até o fim da vida. Existe divórcio, né? Você não deve ter esse discurso de que não pode se separar, porque se você está cantando a favor do adultério, seria hipocrisia da sua parte com a mesma boca, né, promulgar também que não pode separar, é errado divorciar. Então, você pode se divorciar, pode nunca casar também, tem essa opção, e aí viver em união estável, fazer uma poligamia, talvez, uma pessoa desse tipo. No Twitter tá cheio de gente não monogâmica, e a partir daí pegar quem você quiser, né? Se divertir, Sem romper o solteiro, imperativo categórico, né, Pedro? sem romper o imperativo categórico, respeitando a lei moral que está dentro de todos nós. Então fica aí a dica pro Dilcinho. Abraço para a senhora Dilcinho também, que foi traída e virou eu lírico. O nosso mundo não é governado pelo imperativo categórico e muito menos pela moralidade. Isso é um fato. As pessoas roubam, ludibriam, enganam, e tendo em vista isso, as sociedades criaram, né, uma estratégia para se proteger, uma camada de segurança, uma camada de proteção, que é, ou deveria ser, o direito. Né? E já que a gente não pode, então, contar com a moralidade para ninguém roubar a nossa marca, para a gente ficar protegido nesse mundo insano, o que a gente pode fazer nesse mundo de meu Deus, onde ninguém escuta Kant, para nos proteger, Pedro Cortá? Você pode procurar o pessoal da Sabiá Registro de Marcas, tem um link aí para baixo aí no nosso vídeo. E a partir desse link você vai entrar em contato com eles, discutir o seu projeto, discutir a sua marca. Eles vão procurar saber se já tem alguma marca parecida de outro setor e você vai fechar negócio com eles com um desconto de 10% se você usar aí o nosso código promocional NPC10 e a partir daí, meu filho, esquece, porque eles vão tocar o processo todo e você só vai saber quando estiver pronto. Você não vai precisar se estressar com nada. E aí a pergunta para você é, Rodrigo, podemos transformar o registro de marcas via Sabiá numa lei universal? Kant ficaria agradado dessa ação? Bom, acho que ele ficaria triste por precisar do direito, né, para fazer isso. Ele espera que os Ficaria, com indivíduos certeza. sigam a lei moral, né? Mas tendo em vista que a lei Com moral está certeza. aí, né, em descrédito no mundo de hoje, uma camada de proteção para a sociedade continuar funcionando não faz mal a ninguém. Então, acho que ele ia ficar de acordo. Exatamente. E se todo mundo puder usar Sabiá, quer dizer que está tudo certo. Então, o Kant aprova essa resolução.